da Série C, uma reviravolta no Esporte Clube Vitória. O rubro-negro ontem recebeu o Botafogo de São Paulo no Barradão. Obviamente, a gente sabe que precisava muito do resultado, né? Vitória já não vinha numa situação boa e acabou sendo derrotado. Mais uma derrota dentro de casa, a que custou a permanência do técnico Fabiano Soares. Logo após a derrota, a diretoria, através do Rodrigo Pastana, o diretor de futebol, anunciou a saída do Fabiano Soares e pouco tempo depois foi confirmado João Bursi como novo técnico do Vitória. Vamos ver um pouco de tudo isso que o rubro-negro está vivendo. Não deixe o Vitória acabar. O pedido do torcedor é reflexo do pior momento da história do clube. Mais uma vez pedir desculpa à nossa torcida, o torcedor realmente vem contribuindo, vem apoiando e não merece, infelizmente, o que nós estamos construindo. No último ato de Fabiano Soares, o rubro-negro perdeu mais uma e pode terminar a rodada na zona de rebaixamento para a Série D. Difícil acreditar, mas o Vitória vai ter que secar Altos e Floresta para não entrar no Z4 da terceira divisão. Uma vergonha que o torcedor não suporta mais passar. Nós precisamos mudar o nosso caminho e vamos tentar através da troca de treinador. Em campo, o time baiano justifica a posição na tabela. Falta qualidade. As melhores chances no primeiro tempo foram do Botafogo de São Paulo. Sem criatividade, o Vitória arriscou muito de longe, mas não levou perigo. No segundo tempo, o roteiro se repetiu. O Vitória sofria para criar. O Botafogo apostou no contra-ataque. Lucas Arcanjo ia segurando o empate. A melhor chance do rubro-negro foi com Rafinha. Sozinho, ele parou no goleiro do Botafogo. E no finalzinho veio o castigo. Marcel, de cabeça, deu a vitória para o time paulista. A derrota derrubou mais um técnico do rubro-negro na temporada. Fabiano Soares deixa o clube após 9 jogos e um aproveitamento de 40%. Foram 3 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. Infelizmente, as coisas não estão acontecendo como a gente previa. Os resultados não são bons. Nós precisamos tomar alguma ação que mude o caminho do Vitória. E, portanto, nós decidimos junto à diretoria pelo desligamento do Fabiano Soares. São muitas coisas que envolvem o Vitória e eu venho falando aqui já desde o início do ano. Porque se você pegar a trajetória do clube em 2022, não teve um momento que o torcedor do Vitória teve paz. Para você falar, não, o time engrenou, o time está ajustado agora. Aí a solução da diretoria é sempre a mudança do treinador, né? Já vai ser o quarto. João Bursi é o quarto nome para comandar o Vitória em 2 competições que o Vitória disputou esse ano. Campeonato Baiano muito mal e Série C, pior ainda, além da Copa do Brasil, né? Que também participou e a gente sabe que não convenceu em momento algum. Fabiano Soares veio junto com o próprio Rodrigo Pastana. Foi um nome indicado por ele. Quando chegou, todo mundo, foi unanimidade, né? Primeiro para não trazer o Pastana, para não trazer o Fabiano, trouxe. Aí agora o Pastana anuncia a saída do Fabiano como se fosse o único problema que o clube tem. Como se a partir de agora tudo estivesse resolvido. Era só o Fabiano que estava escalando o time do Vitória? Será que era só ele que estava decidindo quem era relacionado, quem não era? A situação do clube é muito ruim. Eu imagino você, Hugo, que tem história nesse clube, que vê esse time em campo, que dói ver esse time do Vitória em campo. É triste. O time tem tudo, menos futebol. Uma coisa horrorosa, lamentável. Ju, eu fico bastante triste. Eu fiz esse jogo ontem lá com a Rádio Metrópole e eu acredito que a gente pode pontuar os erros desde a estrutura. Primeiro, para você estar no Vitória, para você dirigente você tem que saber o DNA do Vitória, trazer um treinador com o DNA do Vitória e esse treinador junto com o seu gerente esportivo, com o seu diretor de futebol, trazer os jogadores que têm o DNA do Vitória.
Então o Vitória começou o ano, a diretoria contratou os jogadores, disse que o Geninho tinha ajudado a formar o time, que o Ricardo Silva, e foi mentira quando eles demitiram esses. Contrataram o Dado depois tendo já os jogadores de futebol, então o cara tem uma ideia de futebol e aqueles jogadores não servem para aquela ideia. E aí começou o ano, não classificou no Campeonato Baiano, e aí muda, bota o Geninho, não deixa o Geninho trabalhar, aquela derrota para o Fortaleza, quer ganhar do Fortaleza no atual momento, esquece, então tiraram o Geninho. E é isso, Ju, que você falou, que eles, o Vitória está aqui, tem uma matéria no Globo Esporte hoje, que está falando que são 16 treinadores desde 2018, então é uma faixa de 4 treinadores por ano. E aí já vem o quarto. E a faixa de 30 jogadores contratados. Temos 30 esse ano e nos anos passados aí, outros 70, 80. Então, o Vitória está falhando desde a sua estrutura e isso chega lá dentro do campo. Então você não tem nunca o time ideal. Aí o time perde, tira o treinador. Você fez uma colocação importante. Será que era só o Fabiano que estava escalando esse time? Porque ontem ele entrou com o menino de segundo volante, jogando de segundo volante, o Juan Nascimento. Juan Nascimento jogou até bem esse menino, mas ele é meia, jogou de volante. E o Vitória fez um 4-2-4, Ju. Como é que você vai jogar um 4-2-4 se você não tem ligação do meio de campo com o ataque? Porque os dois jogadores eram volantes, Dionísio pela esquerda, o Juan Nascimento pela esquerda, Dionísio pela direita, e os 4 atacantes do Vitória ficavam lá presos com a defesa do Botafogo, que tinha 5 homens em linha, e os jogadores do Vitória não se movimentavam. Então o Vitória foi com uma proposta ofensiva, mas não tinha como jogar ofensivamente, que essa bola não chegava. Como é que vai chegar se os caras estão lá parados igual um poste? O Rodrigão, o Rafinha estava do lado dele, o outro que entrou lá com a camisa 8, que eu me esqueci agora o nome. O Alain? O João Pedro. E aí o time do Vitória era muito estático na frente. Então você não tinha uma movimentação para receber a bola, você não tinha uma movimentação para sair de dentro da zaga do Botafogo e receber a bola desses dois volantes. Então o Vitória ficou com um esquema ofensivo, mas não tinha quem fizesse essa transição ofensiva. Então produziu pouco no ataque e no final foi um castigo, a meu ver, porque o Botafogo veio para cá para não tomar gol. O Botafogo não veio para cá para jogar futebol. O Botafogo chutou 2 bolas no primeiro tempo de longa distância, foi dentro do gol, mas chutou 2 bolas de longa distância e no segundo tempo teve outras 2 finalizações, uma para fora que o Lucas Arcanjo defendeu e o gol. Então, o Botafogo fez muito pouco, só que o esquema do Vitória não estava certo. Agora, eu quero dizer uma coisa. O Pastana falou aí no final que precisa trazer um treinador que entenda a situação do Vitória. Então, o Fabiano não entendia e foi ele quem trouxe o Fabiano. Exato. Então ele também tem que botar o braço dele na seringa, torcedor, né? Tem que botar o braço dele na seringa e dizer, eu também tenho culpa que eu trouxe o treinador. Então o Vitória está com essa mania de sempre, e aí o torcedor aceita, troca o treinador, não, o cara vai chegar agora e vai resolver. Primeiro você tem que saber quem é que você está contratando, se o treinador tem o DNA do clube e se aquele treinador vai conseguir mexer as peças que ele tem já dentro do elenco. Então eu acredito que as falhas vêm desde a estrutura, é triste para o treinador, e aqui eu não estou falando mal do Bursi não, que o Bursi chegue e vença todas as partidas. Quem torce para algum clube, torce para o clube, para aquela camisa. Não quero saber qual é o nome do dirigente, nem qual é o nome do jogador, nem o nome do diretor. A gente torce para aquela camisa vermelha e preta e sempre em frente. A situação do Vitória é complicadíssima, né? O Hugo falou aí de 30 jogadores e o Pastana falou na semana passada que pode chegar mais, né? Que o Vitória está sempre com as portas abertas, sempre Parece olhando, que a temporada está começando, né? Muito complicado, pode entrar na zona hoje. O Vitória apresentou um futebol absurdamente previsível, sem criatividade, sem construção ofensiva, né? O Botafogo não teve dificuldade alguma em anular o time do Vitória, o ataque do Vitória. Poderia ter feito um gol antes, foram
poucas finalizações, mas as poucas finalizações foram mais perigosas do que qualquer uma do Vitória, então poderia ter aberto o placar no primeiro tempo, poderia ter feito o gol, não precisava necessariamente ser no final da partida, né? Então poderia ter tido um jogo ainda mais fácil. O Vitória pouco ameaçou, pouco criou, o Vitória tem uma dificuldade absurda de fazer gol. É incrível como o Vitória tem dificuldade em fazer gol na construção ofensiva, né? E tirar o Fabiano, sinceramente, eu não sei se é a melhor decisão no momento. Você traz o Bussi, que é um cara que teve até um bom retrospecto no Vitória, mas no time de base, né? Então, treinou sub-17, sub-20. Eu não sei se tem essa casca para conseguir manter o Vitória numa Série C. O que a gente tem que falar hoje é isso. Eu acho que o G8 hoje é praticamente uma utopia, né? Então, a gente tem que pensar em o Vitória permanecer na Série C. Infelizmente, é a realidade, é o que o Vitória apresenta, né? O Vitória até chegou a ter ali dar uma falsa esperança ao torcedor naquela sequência que goleou o Confiança, depois ganhou do Campinense fora. E aí o Vitória chega, perde 2 partidas decisivas contra concorrente direto, que foi o Volta Redonda, né, que você perde no Barradão. Agora você perde para o Botafogo de Ribeirão Preto em casa de novo, outro concorrente direto. A distância para o G8 vai aumentando. A gente está agora aí, você pega o Vitória a 1 ponto, né, da zona de rebaixamento, pode entrar hoje na zona. Não vejo o elenco focado ou com estrutura suficiente para uma reação, como o Hugo falou, né? Tomara que o Bussi chegue e ganhe tudo. A esperança é essa, mas a gente sabe que no fim ali é muito improvável de que aconteça e, infelizmente, a essa altura do ano, a gente vem criticando o Vitória desde o ano passado, na verdade, há muito mais tempo que isso, que precisa de uma reformulação. Essa reformulação não veio. O Vitória está pagando preço por erros, aí a gente vem de mudanças de presidente, mudanças de treinador, contratações equivocadas, contratações caríssimas, e o preço aí é hoje o Vitória lutando para não ir para a Série D. Essa é a infeliz realidade do Vitória hoje na temporada. E aí, né, depois da derrota e da demissão do Fabiano Soares, como a gente já falou aqui, João Bussi foi o nome anunciado pela diretoria rubro-negra. João Bussi será o 4º técnico do Vitória na temporada. Antes dele, Dado Cavalcante, Geninho e Fabiano Soares passaram pela Toca do Leão. Nós precisamos mudar o nosso caminho e vamos tentar através da troca de treinador. O novo treinador assume o clube em uma situação delicada. O time pode entrar no Z4 ainda nessa rodada. O Leão tem apenas 1 ponto a mais que o Floresta, que entra em campo hoje. Estamos convictos que precisa ser alguém que entenda a gravidade do momento, que entenda a situação que o Vitória está passando. Sonhar com o G8 é mais complicado. São 5 a menos que o Remo, primeiro time do grupo que classifica para a próxima fase. João Bussi é um velho conhecido da torcida do Vitória. Ele assumiu o time de forma interina em 2018, mas foi na base que Bussi teve mais sucesso. Ele treinou 3 categorias, sub-23, sub-20 e sub-17, com a qual conquistou a Copa do Brasil em 2015. O último trabalho do treinador foi o Cianorte do Paraná. Bussi vai ter a semana livre para preparar o Vitória para a partida de sábado contra o Altos, confronto direto na briga contra o rebaixamento. João Bussi tem passagem da divisão de base do Vitória, foi campeão da Copa do Brasil Sub-17, passou pelo Sub-20, Sub-23, em 2018 chegou a treinar a equipe principal, é um jovem. Eu acredito que um profissional que aceita vir para um clube numa situação dessa é porque precisa se desafiar, né? Para ele, se der certo, vai ser excelente, até porque... Joel que gostava dessas coisas aí, né? Chegava no outro... Ele estava sem clube, né? Ele saiu do Cianorte e hoje o Vitória é um imenso desafio, né? É uma situação praticamente impossível você conseguir o que eles querem, que é dar a classificação para um elenco que a gente não sabe se tem o que ser extraído, né? O problema é esse. É isso, o Bussi, ele não... Quem está esperando, achando que ele vai chegar aqui como milagreiro, não vai acontecer isso, né? Acho que vai muito pela linha do que o Zé falou, de ele chegar para ver quem é que está bem, quem é que tem vontade, quem é que mostra vontade de realmente estar no Vitória, quem é que tem vontade de reagir, quem é que está indignado com a situação, né? Porque não são adversários tecnicamente tão superiores, né? Uma competição muito nivelada, né? E a gente não pode nem falar, né, Zé, só do campo, né? Que o Vitória tem perdido no Barradão.
amarradão, que é um tapete, né? Então, o Vitória não tem apresentado bom futebol, nem no campo ruim, nem no campo bom, nem em lugar nenhum, né? Então, acho que é mesmo ver quem está mais indignado com a situação, acho que parte do momento da indignação, da insatisfação em viver esse momento. E aí é partir para quem está bem fisicamente, quem tem vontade de mudança, porque acho que só na força de vontade, porque tecnicamente, de estratégia, de bola, eu acho que não tem o que tirar. O Zé falou de bastidores, né? E eu tenho falado isso aqui há muito tempo. Algo de errado tem no Vitória. Não tem como, gente. Porque, assim, o Fábio Mota disse que os salários estão sendo pagos em dia, né? Eu acho que ele teve boa intenção. Ele é um cara legal. Mas tudo que foi feito deu errado. Tudo. Nada para o Vitória em 2022 deu certo. Parece uma coisa. As contratações não surtiram efeito, os treinadores também não se teve a paciência necessária. Por exemplo, eu não teria tirado o Geninho da forma com que foi feito. O Geninho não chegou nem a ter a oportunidade de colocar alguns jogadores para estrearem. Os que vieram do Atlético, outros nomes que tinham chegado. Aí você traz o Pastana, que todo clube que passou teve problema. Com um treinador que o currículo, meu amigo, pelo amor de Deus, eu falei aqui na época, o que credenciou o Vitória a trazer o Fabiano Soares, nada contra a pessoa, gente, mas o currículo do cara já mostra que ele só vende resultados ruins nos últimos clubes que passou. E não, no Vitória ele ia passar a conseguir fazer alguma coisa diferente. Aí pronto, é jogador que é afastado, é jogador que não é relacionado, é um que não tem condição nenhuma de vestir a camisa, que tem 10 chances, e aí o time vai, não, a gente precisa melhorar a parte física, e o campeonato andando, campeonato correndo. Aí quando você vê, faltam só 8 jogos, e o diretor dá uma entrevista semana passada dizendo que ainda está procurando contratação. Isso eu comecei falando da falta de organização estrutural dentro do clube e continua. Se você está falando... Quer ver de novo no replay? Faltando 8 jogos, 9 jogos, né? Faltavam 9 jogos. E aí eles estavam falando que ainda iriam contratar. Imagine você, estavam falando de um meia, de um atacante de beirada e de um lateral esquerdo. Então já é mais ou menos, isso aí já é aproximadamente 30% de um time. Como é que o Vitória vai ter um padrão de jogo? Aí vão entrar esses 3, faltou entrosamento. Quando o time for entrosar, vai entrosar lá nas férias, para bater baba na praia, pô. Exatamente, é difícil, viu, amigo?